E vem conferir a análise do primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o tão aguardada segunda temporada de Jujutsu Kaisen, o primeiro episódio. E eu falo tão aguardada porque Jujutsu Kaisen é uma obra que em todas as mídias que ele lança, ele faz um extremo sucesso. Quando saiu o anime, ele fez um extremo sucesso de público. O mangá vende muito, é muito popular no Japão. E quando você pensa nos cinemas, o mangá também, o anime, né, a obra, também fez muito sucesso, quebrando barreiras e superando até expectativas de bilheteria. Foi um extremo sucesso, só não foi um grande recorde, porque o grande recorde de animes no cinema acaba ficando pelo filme Kimetsu no Yaiba Mugen Train, mas essa aí é uma bilheteria impossível de se alcançar. Então, considerando que é um filme para anime lançado no Japão e no mundo todo, até o Jujutsu Kaisen Zero foi um extremo sucesso. Então, ele é uma obra que ele tá acertando em todas as mídias. A anime tem uma grande quantidade de fã, o cinema conseguiu ter uma grande quantidade de bilheteria, e também o mangá tem uma grande quantidade de cópias vendidas. E eu não sou diferente, eu também sou muito fã de Jujutsu Kaisen. Eu ainda não li o mangá, mas eu assisti toda a primeira temporada e eu virei um grande fã da obra, dos personagens, do universo e da história. E eu também adorei Jujutsu Kaisen Zero. Assisti no cinema e foi uma excelente experiência. Então, eu fiquei ansioso para essa segunda temporada. E eu resolvi fazer uma coisa que eu já fiz uma vez aqui no canal, com a última temporada que lançou de Demon Slayer. Eu resolvi trazer episódios semanais e analisar eles. Então, para você que não acompanhou como eu fiz semanalmente no Demon Slayer, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: semanalmente, toda quinta-feira, vai lançar um novo episódio de Jujutsu Kaisen. Eu vou trazer a análise de cada episódio semanalmente. E aí no final, quando acabar a temporada, aí eu faço uma crítica à parte, onde eu englobo a temporada como um todo, e aí eu dou uma nota para falar o que eu achei da temporada. Então, deixando isso claro, agora sim eu entro na análise do primeiro episódio. Antes de entrar na análise do episódio em si, eu tenho um questionamento. Um questionamento para quem leu o mangá, para quem assistiu o anime, assistiu o filme Jujutsu Kaisen Zero, e o que acha sobre isso. Porque quando eu assisti esse primeiro episódio, eu gostei dele, achei um episódio muito bom, eu vou entrar nele, mas eu fiquei pensando, será que vale a pena assistir Jujutsu Kaisen Zero, o filme, antes de ver a segunda temporada? Porque esse começo da segunda temporada, esse primeiro episódio, eles focam muito num flashback, eles focam muito antes dos acontecimentos da primeira temporada, focado na parte que o Gojo e o Geto estão na parte da escola, estão se conhecendo e ainda são muito amigos. Quando a gente vê na primeira temporada, eles já não estão mais juntos, e o Jujutsu Kaisen Zero passa entre uma temporada e outra. Então você pode perceber que é como se o filme Jujutsu Kaisen Zero passasse antes da primeira temporada, e como se esse primeiro episódio, e eu acredito que a toada da temporada vai ser essa, se passa antes do filme. Só que o que acontece? No filme Jujutsu Kaisen Zero, uma coisa que é muito presente lá é uma discussão entre o Geto e o Gojo, discutindo qual é a função deles de mundo, e o que fez eles chegarem nesse ponto. E nessa temporada, um dos mistérios que se apresentaram nesse primeiro episódio é como chegou no dia onde o Geto e o Gojo se encontraram e tiveram uma discussão de mundo para decidir qual cada caminho cada um vai tomar. Então eu fico pensando, se você vê o filme antes, um dos mistérios que esse primeiro episódio quis construir, quis mostrar do que vai acontecer, você pode perder se ver o filme. Então talvez, dependendo de como a temporada for andando, e eu relembro, eu não li o mangá, então eu não sei como é que eles vão abordar, se vai ficar muito tempo no flashback, ou se vai misturar entre o presente atual, de onde a primeira temporada tá, com os flashbacks do Geto e do Gojo. Então, considerando o primeiro episódio, eu acho que a recomendação que eu daria, vendo isso, é assistir a segunda temporada, até acabar o flashback, e aí ver o filme. Porque eu acho que um vai completar perfeitamente o outro, principalmente nas discussões que eles vão abordar aqui. Porque é isso que apresenta. Porque um dos mistérios que eles querem colocar nesse primeiro episódio, do grande momento entre o Geto e o Gojo, vai ser já revelado de cara em Jujutsu Kaisen Zero. Então, pra você ter esse mistério, eu recomendo primeiro que você veja a segunda temporada, e aí vá atrás do filme. De novo, uma recomendação de alguém que só viu o primeiro episódio e ainda não leu o mangá. Agora, entrando no episódio, eu adorei o primeiro episódio. Achei um começo excelente de temporada em todos os sentidos. O episódio começa com um mistério. A gente começa com uma narração do Geto falando um pouco sobre a experiência em ser um feiticeiro, em estar nesse colégio e como que é a função dele nesse mundo. Qual que foi a primeira experiência dele matando o demônio e como aquilo mudou ele. A partir daí a gente acompanha mais um pouco da narração em off e ele chega nesse ponto que eu mencionei sobre o filme, onde o Geto e
e o Gojo se encontram pela última vez antes de cada um ir para caminhos separados. E é uma cena bem interessante porque já começa um mistério muito bom para o que vai ser a temporada. Outra coisa que chama atenção é a estética diferente que esse primeiro episódio tem. Se você assistir a primeira temporada de Jujutsu Kaisen e ver agora, você vai ver que a estética de design e também de animação tá bem diferente. Mas eu gostei, porque essa estética, as cores mais vivas, deram um clima diferente pro anime para esse começo. Então eu gostei do mistério do começo, gostei de como eles introduziram para algo grande que pode acontecer na temporada, pro grande acontecimento da temporada, que pelo menos é o que eles prometem, e ao mesmo tempo acertaram na mudança de design e na sequência de animação com uma cor mais pesada, com uma cor mais realmente de algo pesado vai acontecer ali. Logo depois aparece o símbolo do Jujutsu Kaisen e aí a gente começa para uma segunda parte do episódio, que seria a parte onde a gente acompanha as personagens da Mei Mei e da Yuta Hime chegando num lugar onde eles vão ter que fazer um exorcismo. Mais uma vez eu queria elogiar o design da animação, porque eles mudam direto para uma TV onde mostra qual é o caso que eles vão ter que acompanhar. E é o caso de um presidente, que é prefeito daquela cidade, que morava naquela casa, mas a casa foi amaldiçoada e eles tiveram que sair, eles vão ter lá que exorcizar. Eu gosto muito de animes que brincam com animação diferente dentro do seu próprio episódio, estéticas diferentes e ideias diferentes. Dá uma linguagem própria pro seu anime, uma linguagem própria pro seu episódio. E aqui já mudam para algo realmente querendo remeter ao passado. Então aquela TV mais chuviscada, aquela escolha mais marrom na tela, para mostrar que é algo mais antigo, a forma como eles estão mostrando. E principalmente a diferença de animação, porque se você reparar, nessa parte que eles vão mostrar qual que é o lugar que eles vão ter que ir, a história que eles vão ter que contar através daquela TV, você vê que eles até mudam a animação. Isso é muito legal, porque dá uma nova característica, como eu falei. E aí quando a Mei Mei e a Yuta Hime chegam na casa, eu gosto muito da animação. Ele me lembrou muito um filme de terror. O clima, a direção, a trilha sonora me lembrou muito de um filme de terror. Como as duas entrando na casa, como a escolha da filmagem, desde primeira pessoa em alguns momentos, como vai abrir a porta, cria muito um clima de terror e de tensão e de suspense que faz com que você fique preso na cadeira, esperando um jump scare a qualquer momento, que ele não vai vir, mas o jeito que eles criam um clima de terror é muito bom. Tanto a parte da animação, como eu falei, a estética da animação diferente também ajuda bastante, as escolhas da câmera para esse momento ajudam muito a criar esse clima, porque para pra pensar, se só fosse mais um caso que eles estão querendo resolver, não cria essa tensão toda. Mas como eles filmam, cria um senso de urgência, um senso de perigo, que faz com que você fique preso. E mesmo que você não conheça nenhuma das duas personagens ainda, você já cria aquele clima de tensão pela forma como eles trabalham. Ótima ideia para o primeiro episódio, que você ainda não conhece os personagens e tem que criar uma relação rápida com eles. A ideia de passar por um filme de terror ajuda bastante. Aí eles caem as duas caem naquele looping, que elas ficam passando dentro da sala vários momentos. Aí tem uma ideia boa em questão de estética, que é como ela decide fugir. Já cria bastante a dinâmica entre as duas personagens. É uma dinâmica engraçada, divertida. É como se fosse um alívio cômico no momento bem intenso que o episódio tá tendo. Elas conseguem fugir e a partir daí elas saem desse looping temporal. E aí eles meio que saem daquele lugar que estava chovendo, quebram a barreira que eles tinham que quebrar. E aí a gente vê pela primeira vez o Gojo chegando. Gojo que é um dos personagens mais queridos da primeira temporada. Quem assistiu a primeira temporada gosta muito dele. E aí a gente também já aparece o Geto pela primeira vez, parando aquele demônio daquela casa e tendo uma ligação entre os três. Essa parte é boa porque a gente já conhece um pouco mais sobre a dinâmica de cada um dos personagens e deixa claro como que vai ser o flashback a partir daqui, com momentos mais tensos, com momentos de boas ações, mas ao mesmo tempo com uma boa comédia, porque nesse momento a gente também é introduzido a personagem da Shoko e aí você já consegue perceber como que vai funcionar a dinâmica dessa temporada, que seria essa ideia da tensão com um pouco de terror, com uma animação diferente, mas ao mesmo tempo com um clima cômico, porque sai daquele clima de terror que eu falei, quando eles destroem a parte da barreira, viram um sol no céu e a partir daí aparecem esses 5 personagens, o Shoto, o Geto, o Gojo, a Mei Mei e também a Uta Hime. Essa parte é muito boa também porque você consegue ter bons momentos de comédias, momentos engraçados, divertidos e também você tem, já sabendo um pouco mais de como funciona a ideia de cada um, como cada um trabalha, cada um dentro dessa temporada, a ideia de cada um sobre como salvar, quem tem que salvar, quem não tem que salvar. Eu sei que nessa parte eu pulei um pouco a abertura, mas tanto a abertura como o encerramento eu vou deixar pra falar no final do vídeo. Aí depois
disso, eles vão pra escola e continua nesse clima mais gostoso, mais divertido. A gente conhece um pouco mais de como funciona a dinâmica entre esse trio, a Shoko, o Gojo e o Geto, com seu professor, como funciona a dinâmica entre eles, e a gente chega numa cena envolvendo basquete. Essa cena parece uma cena meio boba, mas na verdade é só uma cena de comédia, mas é uma cena muito importante, porque essa cena vai ser muito importante pro futuro da temporada, que é a parte que a gente descobre como funciona a ideia de mundo do Gojo e do Geto. O Geto é um cara que acha que o feitiço tem que salvar os humanos, tem que ser usado para salvar quem são os mais fracos, enquanto o Gojo ele tem uma visão completamente diferente de mundo nesse momento da obra do flashback. A ideia dele é que eles são o mais forte, eles são um povo superior, então por causa disso eles têm que proteger quem é superior, quem é mais fraco tem que meio que ser eliminado, só os feiticeiros têm que existir. E essa ideia é muito interessante porque vai ser abordado muito na temporada, essa vai ser a dinâmica na temporada. Eu acredito que esse vai ser o ponto que vai mudar eles ao longo da história, algo que eu acho super interessante. Parece um diálogo bobo, parece um diálogo que só é meio que show off em alguns momentos, mas não, tem uma super importância pro episódio como um todo, tem uma super importância pra primeira cena do episódio e vai ter uma super importância pro resto da temporada como um todo. E é uma cena bem feita porque você já consegue ver de novo como funciona a dinâmica dos dois. É aquela ideia que você já viu em várias obras de eles são meio que amigos e inimigos, são amigos, mas ao mesmo tempo são rivais, são grandes amigos, mas são rivais. Então é interessante pra gente conhecer mais a relação entre eles, o envolvimento deles e a discussão entre eles. A partir daí, os dois têm uma missão de ir pra cidade e salvar uma pessoa super importante. Eles chegam, já tem a primeira grande sequência de ação, e aí de novo eu vou elogiar a animação. Tem um momento que eles vão pra cidade, que a animação fica um pouco estranho, não me agrada muito, mas quando vai pra parte da ação, eu também gostei bastante. Já é uma animação fluida, bem feita, que mostra também bastante como que vai funcionar a ação da temporada, bem mais lúdica em alguns momentos, e menos pé no chão, porque a primeira temporada, ela também obviamente é lúdica, tem magia, tem feitiço, mas eles tentam colocar uma luta mais real em certos pontos, o mais real possível naquele momento. Aqui você vê que não, aqui você vê que vai ter um pouco mais de lúdico, e eu já gostei bastante. Mostra o Gojo, ele vai entrar na sua batalha, com uma cena engraçadinha. Também é legal pra ver a diferença de batalha entre o Geto e o Gojo. E aí termina apresentando um personagem novo, que pode ser o grande vilão da temporada, que é o personagem do Fujiguro. E aí o episódio termina. Agora falando rapidamente sobre a abertura e o encerramento, gostei bastante da abertura e do encerramento. Eu achei a abertura, ela criou um bom clima, ela combina bastante com esse clima do episódio, esse clima que a temporada vai levar. Gostei muito das cores e da animação, e é uma animação que eu acho que eu ouviria várias vezes. Eu admito que eu achei a mais fraca das 3 aberturas. Inclusive eu gosto em ordem. Acho a primeira melhor, a segunda muito boa, e essa também é boa, mas está inferior às outras duas. Já o encerramento é a mesma coisa, eu acho ele inferior aos outros dois que teve. O primeiro encerramento, ele é clássico, ele é marcante e ele é super criativo. O segundo, a música é fantástica, e a ideia que fizeram para ter a abertura também é muito boa, é muito fora da caixinha. A ideia de gravar no celular quase a sequência inteira. Esse encerramento não é ruim, ele também é bom, mas eu acho que tanto a abertura como o encerramento, eles funcionam bem, mas de novo, eles não conseguem chegar no nível que os outros tiveram. Apesar de ter uma boa música, ter uma boa animação e que combina o que sua abertura e o seu encerramento. E agora pra fechar, falar o geral do episódio. Eu gostei muito do episódio. Eu adorei como apresentou os novos personagens, a nova dinâmica e as novas discussões que vão ter ao longo da temporada. Normalmente você não espera algo tão grandioso de um primeiro episódio de um anime. Você espera mais introduções, mais conversas, mais quem é quem ali, e não foi isso que aconteceu. Realmente caíram de cabeça numa outra abordagem que eu gostei bastante. Espero que a temporada mantenha esse nível alto que esse primeiro episódio teve, tanto em questão de história, tanto em relação a como foi os novos personagens, como colocou os personagens antigos, a parte da animação e também da trilha sonora. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.